Capítulo 28. Ai da coroa ostentosa dos bêbados de Efraim, e da sua gloriosa beleza, que não passa de uma flor que murcha, na cabeça do vale fértil dos que foram vencidos pelo vinho. Vejam, Jeová envia alguém forte e poderoso, como um temporal com trovões e granizo, um vendaval destrutivo, como uma tempestade que causa fortes inundações. Ele a lançará com força ao chão. A coroa ostentosa dos bêbados de Efraim será pisoteada, e a sua gloriosa beleza, que não passa de uma flor que murcha, na cabeça do vale fértil, se tornará como o figo temporão antes do verão. Quando alguém o vê, o devora assim que o apanha. Naquele dia, Jeová dos exércitos se tornará uma gloriosa coroa, e uma bela grinalda para os que restarem do seu povo. Ele se tornará um espírito de justiça para aquele que se senta para julgar, e uma fonte de força para os que repelem o ataque no portão. Até mesmo estes se perdem por causa do vinho. A bebida alcoólica os faz cambalear. Sacerdote e profeta se perdem por causa do álcool. O vinho os deixa confusos, e eles cambaleiam por causa da bebida alcoólica. Perdem-se nas suas visões e cometem erros no julgamento. Pois as mesas deles estão cheias de vômito repugnante. Não há nenhum lugar limpo. A quem se ensinará? E a quem se explicará a mensagem? Aos que acabaram de ser desmamados? Os que acabaram de ser tirados do peito? Pois são ordens e mais ordens. Ordens e mais ordens, regras e mais regras, regras e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, por meio dos que falam gaguejando e por meio de uma língua estrangeira, ele falará a este povo. Ele lhes tinha dito: este é o lugar de descanso. Deixem o cansado descansar. Este é o lugar de repouso. Mas não quiseram escutar. Por isso, a palavra de Jeová para eles será: ordens e mais ordens, ordens e mais ordens, regras e mais regras, regras e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali. De modo que, quando andarem, eles tropeçarão e cairão para trás, e serão quebrados, enlaçados e apanhados. Portanto, ouçam a palavra de Jeová, homens arrogantes, governantes deste povo que estão em Jerusalém, pois vocês dizem: fizemos um pacto com a morte e fizemos um acordo com a sepultura. Quando a forte inundação vier, ela não nos atingirá, pois fizemos da mentira o nosso refúgio e nos escondemos na falsidade. Por isso, assim diz o soberano Senhor Jeová: vejam, eu ponho como alicerce em Sião uma pedra provada, a preciosa pedra angular de um alicerce seguro. Ninguém que exercer fé ficará em pânico. E vou fazer da justiça a corda de medir, e da retidão o nível. O granizo arrasará o refúgio das mentiras, e as águas inundarão o esconderijo. Seu pacto com a morte será desfeito, e seu acordo com a sepultura não ficará de pé. Quando a forte inundação vier, vocês serão arrasados por ela. Toda vez que vier, ela os levará embora, pois virá manhã após manhã, durante o dia e durante a noite. Só o pavor fará com que entendam a mensagem. Pois a cama é curta demais para se deitar nela, e o lençol é muito estreito para se enrolar nele. Porque Jeová se levantará como fez no monte Perazim, ficará agitado como no vale perto de Gibeão, para realizar o seu ato estranho, e para executar a sua obra em comum. Agora, não zombem, para que as suas correntes não sejam ainda mais apertadas, pois ouvi do soberano Senhor Jeová dos exércitos que um extermínio foi decretado para toda esta terra. Deem ouvidos e escutem a minha voz. Prestem atenção e escutem o que eu digo. Será que o lavrador passa o tempo todo arando para semear? Será que ele afofa e aplana o solo sem parar? Depois que ele aplana a superfície, não espalha o cominho preto
e semeia o cominho, e não planta o trigo, o painço e a cevada nos lugares certos, e a espelta nas beiradas? Pois ele lhe ensina do modo certo, seu Deus o instrui. Pois não é com o trenó debulhador que se debulha o cominho preto, e não se passa roda de carroça sobre o cominho, mas é com uma vara que se malha o cominho preto, e o cominho com um bastão. Será que alguém tritura o cereal para fazer pão? Não, ninguém o debulha sem parar. E quando alguém passa sobre ele o cilindro da carroça com os seus cavalos, não o tritura. Isso também é da parte de Jeová dos Exércitos. Seus conselhos são maravilhosos, e suas realizações são grandiosas. Capítulo 29. Ai de Ariel! Ariel, a cidade onde Davi acampou. Continue ano após ano, que continue o ciclo de festividades. Mas eu causarei aflição a Ariel, e haverá luto e lamentação. Ela se tornará para mim como o braseiro do altar de Deus. Acamparei ao seu redor e a cercarei com estacas pontiagudas. Erguerei contra você obras de cerco. Você será rebaixada e falará desde o chão. Suas palavras serão abafadas pelo pó. Sua voz virá do chão, como a voz de alguém que invoca espíritos, e suas palavras serão sussurradas desde o pó. Os seus muitos inimigos se tornarão como a poeira fina, a multidão dos tiranos, igual a palha que é levada pelo vento. Isso acontecerá num instante, repentinamente. Jeová dos Exércitos virá em seu auxílio, com trovões, terremotos e com um grande ruído, com vendaval, tempestade e com as chamas de um fogo consumidor. Então, a multidão de todas as nações que travam guerra contra Ariel, todos os que guerreiam contra ela, erguem torres de cerco contra ela e lhe causam aflição, se tornarão como um sonho, uma visão da noite. Sim, será como quando alguém com fome sonha que está comendo, mas acorda com fome. E como quando alguém com sede sonha que está bebendo, mas acorda cansado e com sede. Assim acontecerá com a multidão de todas as nações que travam guerra contra o Monte Sião. Fiquem espantados e perplexos. Ceguem-se e fiquem cegos. Eles estão embriagados, mas não com vinho. Cambaleiam, mas não por causa da bebida alcoólica. Pois Jeová derramou sobre vocês um espírito de profundo sono. Ele fechou os seus olhos, os profetas, e cobriu as suas cabeças, os videntes. Para vocês, toda a visão se torna igual às palavras de um livro selado. Quando o entregam a alguém que sabe ler e lhe pedem: "Leia isto em voz alta, por favor." Ele responde: "Não posso, pois está selado." E quando entregam o livro a alguém que não sabe ler e lhe pedem: "Leia isto, por favor." Ele diz: "Não sei ler." Jeová diz: "Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim, e a adoração que me prestam se baseiam em regras de homens que lhes foram ensinadas. Por isso, mais uma vez farei coisas espantosas com este povo, uma coisa espantosa após outra. A sabedoria dos seus sábios acabará, e o entendimento dos seus homens sensatos se esconderá. Ai dos que fazem de tudo para esconder seus planos de Jeová. Eles praticam seus atos num lugar escuro e dizem: "Quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo?" Como vocês distorcem as coisas! Será que o oleiro deve ser considerado igual ao barro? Será que a coisa feita pode dizer sobre aquele que a fez: "Ele não me fez"? E será que o objeto que foi moldado diz sobre aquele que o moldou: "Ele não entende nada"? Muito em breve, o Líbano será transformado em pomar, e o pomar será considerado uma floresta. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e livres das trevas e da escuridão, os olhos dos cegos verão.
Os mansos terão grande alegria em Jeová, e os pobres da terra exultarão no Santo de Israel. Pois o tirano não existirá mais, o arrogante chegará ao seu fim, e todos os que se mantêm alertas para causar dano serão destruídos. Os que usam palavras falsas para condenar outros, que tentam enlaçar aquele que defende outros no portão da cidade e que, com argumentos vazios, negam justiça ao justo. Portanto, Jeová, aquele que resgatou Abraão, diz o seguinte à casa de Jacó: Jacó não se envergonhará mais, e o seu rosto não mais ficará pálido, pois ao ver em seu meio os seus filhos, trabalho das minhas mãos, eles santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e reverenciarão o Deus de Israel. Os que são rebeldes no espírito vão adquirir entendimento, e os que se queixam aceitarão instrução.